Em primeiro lugar, que Deus abençoe as mulheres dessa igreja. Ontem tivemos um dia especial, né? As mulheres, na verdade, são lembradas nesse dia, mas são valorizadas todos os outros dias. Que Deus as abençoe nessa tarefa de serem mulheres, não é? Cuidarem dos filhos, cuidarem dos esposos, que nós damos trabalho bastante. Que Deus esteja com cada um de vocês. Mateus 15. Charles, bom dia. Esposa, família aqui, os amigos. Tudo bem, Lucas? Jesus está no momento de ter um encontro com uma mulher que não era de Israel. Esse encontro deveria marcar o coração dos discípulos. Israel, durante muitos anos, esqueceu a razão do seu chamado. Existem duas coisas que permeiam, que fazem parte do chamado de Deus. A primeira delas, Deus nos chama para sermos santos, santas, pessoas separadas, para viverem nos seus caminhos, para andarem com Ele, para viverem com Ele. E o segundo aspecto do chamado envolve função. Deus nos chama para realizarmos algum tipo de função. E por isso Ele nos dá o fruto do Espírito para sermos como Ele, santos. E Ele nos dá dons para que funcionalmente sejamos utilizados por Ele. As duas coisas se completam. As duas coisas fazem parte. Se eu trabalho para Deus e não ando com Deus, eu estou incompleto. Se eu ando com Deus e não me deixo ser usado por Ele, estou tendo um cristianismo incompleto. A nossa tendência é virmos à igreja, aos encontros espirituais, e nos assentarmos e ouvirmos a palavra, nos alimentarmos da palavra. E isso é óbvio, tem o seu lugar e isso deve ser feito. Mas, se não nos deixamos, no aspecto funcional, que fomos chamados por Deus para sermos úteis como instrumentos na salvação de outras pessoas, nós temos um cristianismo incompleto. Aqui foi o problema de Israel. Quando Deus chama Abraão, Isaac, Jacó e faz deles uma grande nação, o objetivo da nação era viverem separados, se santificando em todas as áreas da vida. Santificação não envolve um evento. Santificação não envolve um momento, uma cerimônia. Santificação, viver separado. Temos que entender o termo. Vivermos de forma santa envolve um estilo de vida constante que nos mantenha separados, não das pessoas, não do mundo, mas de termos uma forma de viver que seja coerente com aquilo que nós estudamos na Bíblia. Aqui está o ponto. Israel foi chamado para viver uma vida santa, separada, uma vida onde eles deveriam andar com Deus e no seu estilo de vida ser deixado claro, latente, aquilo que quem era Deus e como Deus dirigia a nação. Mas eles deveriam cumprir a missão de serem uma bênção para todas as nações da terra. Entendem isso? O mundo precisava e precisa de referências. Pessoas que, quando olhamos para elas, temos o desejo de sermos como elas são. Eu sei que temos que imitar a Jesus, mas Paulo disse que nós somos cartas abertas, vivas. Claro, somos vasos de barro. Dentro temos um tesouro. Somos barro, somos pó, mas Deus coloca o tesouro do Evangelho em nós, para que ao vivermos esse Evangelho como cartas abertas, as pessoas não leem a Bíblia no primeiro momento, as pessoas leem você e eu. E Deus queria que Israel pudesse ser uma carta aberta, lida,
de forma explícita, clara, para que as nações pudessem entender o que era ter Deus. Mas Israel, quando entrava em contato com outras pessoas, acabavam na maioria das vezes, acabava se deixando influenciar pelo estilo de vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa, dar um parênteses aqui para a gente entender isso. Quem já viveu uma vida tão perto de Deus, sabe o que eu vou dizer agora. Eu sou cristão desde que me conheço como gente, mas eu me converti com 20 anos. E eu sei o que é viver achando que tinha Deus e vivendo uma vida comum, sem Deus. A gente não conta para as pessoas, quem já viveu essa vida, a gente não conta para as pessoas que a gente tem um vazio. Quando eu saía dos palcos, eu acabava de cantar, quando eu saía dos campos, quando eu acabava de jogar, quando eu saía dos ringues, quando eu acabava de lutar, as pessoas me aplaudiam, me elogiavam, os amigos diziam que queriam estar no meu lugar, mas eu não contava para eles que eu não era feliz, que eu tinha vazio no coração, que eu não tinha sentido para a vida, que eu chorava todas as noites, que me dava angústia, que eu não sabia de onde havia vindo, para onde iria. A vida não era vida, mas quando a gente está longe, a gente tenta demonstrar que está tudo bem, que somos felizes. E as pessoas que nos veem pensam assim: ele achou o caminho da felicidade. E a gente faz igual. E Israel fez igual. Olhava para as outras nações, parecia que essas nações eram boas, felizes, e não percebiam que a sua infelicidade não vinha da falta que eles tinham de andar com Deus, de viver uma vida com Deus, porque eram israelitas, eram religiosos, eram circuncidados, mas pelo fato de não viverem uma vida com Deus, não se sentiam completos, mesmo estando dentro do povo de Deus. Então olhavam para as outras nações e parecia que essas nações eram mais felizes. Então eles acabavam se deixando influenciar e tentavam imitá-los, e acabavam não só não se santificando, como também acabavam não cumprindo a função de levarem aquilo que Deus lhes havia dado. Entendem isso? Essa semana eu estava conversando com meu filho, falando de comunhão, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de andar com Deus. E eu estava dizendo para ele sobre o que é ser cristão. Se eu perguntar para as pessoas o que é ser cristão, talvez a maioria vai dizer para mim assim: ser cristão é guardar os 10 mandamentos, ser cristão é não fazer isso, não fazer aquilo. Eu não estou dizendo que guardar os 10 mandamentos não tem o seu lugar. Entenda o que eu vou dizer agora, preste atenção. Você que está me vendo, preste atenção. O objetivo primário, o objetivo principal de Deus ao nos criar, primeiro objetivo, a base do objetivo de Deus ao nos criar, era para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e com o próximo, que envolve família e amigos. Mas primariamente, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Queridos, quem aqui que é pai ou mãe, tem filhos e fica planejando assim: esposa, quando nasceu nosso filho, deixa eu colocar todas as regras que eu vou dizer para ele seguir e ele não seguir. É claro que na educação nós diremos para os filhos: ande pela direita, não ande pela esquerda, cuidado com isso, vai por aqui, claro. Mas quando
quando a gravidez vem, né, esse processo, o que a gente está querendo? Qual é o objetivo primário? É ter o filho, é ter a filha, é pegar nos braços, é dar carinho, é estar perto, participar do desenvolvimento do filho ou da filha. Entendem isso? É conviver, não é assim, Lucas? Vocês têm filhos, é conviver, é estar perto, é o prazer. Eu, quando estou com meus filhos, não importa o que eu estou fazendo, o prazer é estar com eles em primeiro lugar. Quando eu estou com amigos, com pessoas como vocês, que a gente está junto, a gente se gosta, o prazer é estar juntos. Essa é a base, essa é a base da vida. Ah, mas então para que mandamentos, para que orientações? Somente para Deus preservar você. Porque se você mata, rouba, cobiça, desonra o pai e a mãe, quebra o dia do Senhor e etc, etc, você entra num caminho que você se destrói, você se separa de Deus, e Deus não consegue estar perto de você o quanto Ele gostaria, porque você não quer. Então os mandamentos, eu não fui criado para guardar mandamentos simplesmente, eu guardo os mandamentos para que Ele me preserve, para que eu possa ter um relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu serei o melhor filho de Deus assim, eu serei o melhor marido, o melhor esposa, o melhor membro da sociedade, o melhor amigo. Quanto melhor eu estiver, melhor eu desfrutarei do que Deus tem para mim, e melhor eu serei para as pessoas. Entende? Ah, você não pode, na sua religião você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Sim. Ah, é cheio de regras. Tá bom, tem orientações sim, mas para quê? Vocês acham que Deus tem só o prazer de dizer assim: ah, deixa eu proibir esse meu filho de comer algumas coisas, só porque eu quero proibir? Deus fala para não fazer certas coisas, por exemplo, alimentação, porque a alimentação está ligada diretamente à minha saúde física, à minha saúde emocional, à minha saúde racional. Estão interligados. Então Deus fala: filho, eu não criei você para fazer isso, para comer aquilo, para ver isso, para você, ao não fazer, se preservar para Deus. Tudo, escuta isso, Deus está o tempo todo nos chamando para que nós fiquemos perto dEle. É isso, entendem? Se o meu cristianismo é um cristianismo só do pode e não pode, se eu olhar para as coisas que Deus diz para eu não fazer como algo que está me privando a vida, como algo que está me limitando, como algo que está, me colocando numa caixa, eu serei o mais infeliz dos seres humanos. Agora, quando eu não faço algumas coisas, e eu sei que se eu não fizer essas, Deus estará me preservando para fazer outras muito melhores, e a melhor é essa, de estar perto dEle. Eu estou perto dEle. Quando eu estou perto dEle, como eu trato as pessoas, como trato minha mulher, como trato meu marido, como trabalho. Quando eu estou perto de Deus, eu trabalho melhor, eu estudo melhor, eu me relaciono melhor, porque Deus, quando Ele é o primeiro, quando eu estou perto dEle, quando eu ando com Ele, Ele me dá vida, Ele me preenche, Ele me dá motivação, me dá razão para viver. E aí, a vida passa a ter outra ótica. Israel esqueceu disso. E Jesus, quando veio, Ele tinha que realinhar esse assunto de pouca importância? Não. Um assunto que tem a ver com a essência da vida. Como é que quando você não está perto de Deus? Quando o teu cristianismo é só regras, você não enxerga mais nada. Você olha a tua vida cristã e mede pelo comportamento. A gente mede muito a vida pelo comportamento, mas a vida deveria ser medida em primeiro lugar pelo fruto do Espírito. Jesus disse: nisso é glorificado o meu Pai, em que dês fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu deveria medir minha vida pelo tempo, se é que eu deveria medir,
deveria ser pelo tempo que eu passo com Deus. Escuta o que eu estou dizendo nessa manhã. Se isso que eu estou falando for entendido e vivido, a vida vai ser outra. Por que a gente anda, por que o ser humano anda se arrastando? Chega segunda-feira, se eu pudesse não trabalhava, se eu pudesse não estudava, se eu pudesse não saía da cama. Sábado para vir à igreja, acho que eu não vou, se eu pudesse não... Por que o ser humano se arrasta? Porque a gente não tem vida. E não tem vida porque não permanece na pessoa vida. Não estou falando isso como crítica, eu estou falando isso para a gente pensar. Jesus precisava dizer para os discípulos que Israel não fez o que tinha que fazer. Porque Israel fez o seguinte: quando ele percebeu que ele se deixou influenciar pelas pessoas ao invés de influenciar, eles foram para o cativeiro. E chegou um momento que pensaram: temos que nos isolar das outras nações, porque todas as vezes que nos relacionamos, nos deixamos influenciar. Então sabe o que eles fizeram? Se fecharam. Viviam só entre eles, e nem isso era o suficiente, porque não viviam entre eles do jeito que Deus esperava que vivessem. Porque olha para mim, é impossível andar com Deus e não amar o próximo, e não ter prazer em ajudar o próximo. É impossível. Eu já acho que disse isso aqui. Antes de namorar minha esposa, me apresentaram uma moça, que o pessoal queria que eu me casasse de qualquer jeito, estava ficando velho. Mais ainda, né? Eu lembro que eu comecei a namorar rápido com uma moça. Se eu contei, me perdoem, talvez aqueles que não ouviram. Comecei a namorar rápido com uma moça que me indicaram. A moça tinha um monte de qualidades, tocava violino, era professora, cristã, era tudo. Tinha um currículo. Comecei a namorar com ela. A gente fala química, né? Sabe quando não dá química? Não. E eu falei, não, eu pensava assim, eu sou um miserável mesmo. Eu pensava de mim mesmo. Estou chegando aos 30 anos, não namoro, a culpa é minha, o erro é meu. Agora me apresentaram uma moça tão legal, e eu não gosto dela. Não, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo que um namorado tem que fazer para dar certo. Quem sabe produz um sentimento. Só que era assim, quando eu encontrava com ela, eu tinha que pensar. Bom, o namorado pega na mão, né? Pegava na mão. O namorado tem que abraçar, né? Eu dava um abraço, soltava logo. Bom, já abracei. Se dava um beijinho, pensei, bom, já dei um beijinho, agora posso pelo menos ficar aí uma meia hora, uma hora. Tudo. Eu tinha que raciocinar. Como é que o namorado age? Só que foi passando o tempo, não acontecia nada comigo. E eu falava, miserável homem que eu sou, como Paulo disse, né? O que aconteceu? Chegou uma hora que não dava mais, não tinha amor, faltava alguma coisa. Aí eu conheci minha esposa, a Cris. E uma coisa, um detalhe assim, bobinho, mas que expressa o que eu estou querendo dizer aqui. Ela tinha o carro dela, eu tinha o meu. Eu andava, quando ela saía da academia, que ela era minha professora de academia na época, ela saía com o carro dela e eu saía com o meu. Eu já tinha ficado com ela na academia, conversando ali, mas eu falava, eu tenho que aproveitar o máximo. Então eu ia do lado do carro dela, e assim, ó, sabe quando você vai, manda um beijinho, fica, te amo. Aí chegava uma hora que ela tinha que ir para a direita, ela andaria acho que uns 8 quilômetros, e eu teria que ir para a esquerda. Sabe o que eu fazia na maioria das vezes? Eu ia para a direita, só para acompanhá-la até em casa. Ela falava, não precisa, não tem problema. Por que não tem problema? Por que eu fazia isso? Porque eu tinha que fazer? Porque eu amava. Quem ama quer ficar junto, quer ficar perto. Quando você não ama, gastar R$50 num presente, vou gastar R$50 para dar um presente. Quando você ama, você gasta 500, divide em 12 vezes, não é? Você ama. Por isso que Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque sabe que para preservar nosso amor, nosso relacionamento, é importante que você faça ou deixe de fazer algumas coisas. Estão entendendo isso? Queridos, isso aqui é o segredo da vida.
40 anos que eu sou cristão, 60 de idade, porque eu era também antes, mas 40 cristão que estuda a Bíblia. Cada dia às vezes me pego preocupado só com o meu comportamento. E eu tenho acordado com um propósito a cada dia de acordar e pegar a Bíblia e começar a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, ler. Tem dias que eu acordo sem vontade de ler a Bíblia. Pastor, acorda sem vontade de ler a Bíblia? Acorda. Mas eu não paro. Eu penso, eu preciso de Deus. E eu começo a ler. Chega uma hora que o Espírito Santo me dá o regozijo da presença. Jesus foi para Tiro e Sidom. O que ele foi fazer lá? Encontrar uma mulher que não era israelita. Ele precisava dizer para os discípulos que eles não poderiam ficar só em Israel, que eles tinham que sair, que tinha outras pessoas que precisavam de Deus. Ele já havia dito isso, mas a cabeça deles foi tão lapidada para não se relacionarem com ninguém. Para você ter uma ideia, os israelitas dividiam o mundo entre eles e o resto. Se não é Israel, é gentil. E os gentios eram cachorros, eram nada, eram impuros. Uma cultura criada para que eles não errassem, não se relacionassem com eles. E agora Jesus vem ter um encontro. Partindo, Jesus, Mateus 15, 21. Dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eu vou ler a história, depois vou tirar lições, ok? Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Ela não pedia, ela não falava, ela clamava. Sabe o que é clamar? Sabe, você já clamou alguma vez? Já passou por um momento difícil na vida que você não ora, você fala, Deus, por favor, Deus. E você fala, você chora, você, coração contrito. Não é só uma oração. Não que a oração não seja boa, mas tem momentos na vida que a gente clama, que a gente chora, que a gente suplica, que a gente se prostra. E ela clamava. E olha o que ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ela está dizendo aqui? Primeiro, por que ela chama Jesus de filho de Davi? Senhor, filho de Davi. De alguma forma essa mulher sabia que Jesus era o Messias, porque na profecia bíblica, Jesus, o Messias, viria da descendência de Davi. Quando ela chama Jesus de Senhor, filho de Davi, ela está dizendo, eu sei que o Senhor é o Messias. E o que ela fala? Tem compaixão de mim. Vocês sabem o que é ter compaixão? A gente acha que compaixão é ter dó. Quando você olha alguém assim, com alguma dificuldade na rua, você fala, poxa, que tristeza isso, nossa, que duro. Isso não é ter compaixão, isso é ter dó. Compaixão é sentir a mesma paixão, é sentir o que o outro sente, é se colocar nos sapatos do outro. Entende isso? Ela estava dizendo assim, Senhor Messias, eu sei que o Senhor é o Messias prometido nas profecias, eu acredito nisso, mas preciso te pedir uma coisa. Em primeiro lugar, antes de pedir, eu vou te dizer uma coisa, mas antes de dizer, por favor, eu quero que o Senhor se coloque no meu lugar. Eu quero que o Senhor tenha compaixão de mim. Olha a oração de uma mulher, queridos. É alguém que vira para Deus e não fica só pedindo. Ela diz assim, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o Salvador. Então eu vou te fazer um pedido, mas eu quero que o Senhor se coloque no meu lugar primeiro, para que o Senhor possa entender o que eu estou enfrentando, como está doendo, como está difícil, como não é fácil enfrentar o que eu estou enfrentando.
E olha o que é que ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, o problema dessa mulher não era um problema simples. Ela estava, a gente se acostuma no cristianismo a falar endemoniado, parece uma coisa natural. Vocês já viram alguém endemoniado? Já viram alguém possesso? Já viram? Eu já enfrentei isso muitas vezes ao longo da vida. Você sabe o que é isso? Sabe o que é um ser humano criado à imagem de Deus, para refletir a glória de Deus, para ser um representante dele nessa terra? Um ser humano sendo dominado, a sua mente sendo dominada por um anjo mau, que estar num porco ou estar num ser humano é a mesma coisa. Vocês sabem o que é isso? Agora imagine isso na sua filha, no seu filho. Se eu e meu filho ou minha filha estivéssemos num tribunal e o juiz dissesse: um dos três vai morrer, eu não demoraria nem meio segundo para dizer que seria eu. Por quê? Tem uma função a cumprir, ou porque amam? Entendem isso? Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha não está só dominada pelo inimigo, ela está horrivelmente endemoniada. O ser humano, quando é dominado pelo mal, vira um nada, um espantalho, um boneco, um lixo. Queridos, se há uma coisa, escuta o que eu vou te dizer. Se há uma coisa que eu e você temos que ter como realidade na nossa vida, você pode não ver, mas estamos inseridos num grande conflito, aonde Deus quer, por amar você e a mim, nos manter perto dele, como um pai cuida do filho, porque ele sabe que quando nos separamos dele, o inimigo vem para nos influenciar, para nos colocar raiva, falta de perdão, críticas, inimizades, e coisas que parecerão certas para nós, mas nós estaremos separados de Deus, e a vida vai passando, e sem termos consciência, estamos andando num caminho sem volta, que parecerá bom. Eu sempre me lembro de Salomão dizendo em Provérbios 14:12, há um caminho que para o homem parece direito, mas no final é um caminho de morte. Parece direito, queridos, um caminho só parecerá direito quando ele estiver baseado na palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, talvez teríamos alguma coisa para dizer para o outro, tanto boas como não boas. Talvez tivéssemos alguma observação, e talvez não estaríamos errados, mas o quanto alimentar isso, o quanto insistimos em colocar a justiça antes da misericórdia, nos fará felizes. Eu tenho defeitos, todos nós temos, e se formos olhar para os nossos defeitos e nos avaliarmos só por isso, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Quem sou eu, mesmo sendo pastor, mesmo procurando andar com Deus, quem sou eu para me sentir superior a alguém nas suas lutas? Eu preciso de Deus como todos precisam. Essa mulher recebe uma resposta de Jesus que não é resposta. Olha que interessante, versículo 23, depois que ela diz: Senhor, me ajuda, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o 23, Jesus vai agir não como ele agiria, ele vai agir como os israelitas agiam, porque ele vai tentar provar para os discípulos que eles não devem agir assim. Então olha a postura de Jesus para mostrar isso para eles. Jesus, porém, não respondeu nada para ela, nenhuma palavra. Ela fala: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele simplesmente não responde. E quando os discípulos viram que ele não respondeu,
O versículo 23 diz: os seus discípulos aproximando-se rogaram a Jesus: despede-a, Senhor, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Ela vinha clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não fala nada e os discípulos ainda falam: Senhor, manda essa mulher embora, ela está clamando atrás da gente. Olha o nível de sensibilidade. Para os discípulos não parecia certo o que estavam fazendo? Não parecia certo, Wellington? Jesus não disse nada, eles já tinham esse preconceito, e eles disseram: está clamando, mas eram discípulos, já estavam andando com Jesus há bastante tempo, mas como ela não era israelita, não merecia atenção. Escuta o que eu vou te falar, muito cuidado em julgarmos, em definirmos quem é uma pessoa somente com aquilo que você vê e ouve na sua ótica. Quando eu me converti, eu fico até com vergonha. Eu pegava as pessoas, aonde quer que elas estivessem, e eu começava a falar do Evangelho para elas, mas do pior jeito. Eu falava da marca da besta, eu falava tudo que você pode imaginar, do pior jeito, porque eu pensava: eu tenho que convencer todo mundo, e só pode ter uma chance. Pegava as pessoas e, mas do pior jeito. Até que eu aprendi, quando Deus um dia me disse, no momento de lutas, no momento que me sentia fraco, Deus me disse: não esqueça que você é um ser humano que precisa de mim como todos precisam. E eu comecei a entender, e Deus colocou no meu coração que eu não era melhor nem pior, e que eu deveria amar as pessoas de forma natural, claro, independentemente do que as pessoas eram. Claro, ajudando a mim ir na direção de Deus e as pessoas, mas amando, independente das diferenças. Mas a história continua. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, versículo 24, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele fala assim: eu não fui enviado para ajudar pessoas que não sejam de Israel. Eu fui enviado para ajudar o povo de Deus, os separados. E ela não era de Israel, e ela pensou, Jesus mais uma vez disse para ela: não vim cuidar de pessoas de fora. Não era o suficiente para essa mulher desistir. Ele não responde, ele não dá atenção, os discípulos a desprezam. Eu não vim cuidar de pessoas de fora de Israel. Era para ela dizer assim: acabou, ele não vai me atender, não vai olhar para mim, não está tendo compaixão, ele não é o Messias. Mas olha o que ela diz. Ela, porém, versículo 25, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Como? Olha para mim, como alguém insiste em ir na direção de Deus, quando o Messias está dizendo não? Você pode pensar assim agora: pastor, eu jamais faria isso. Eu seria como essa mulher, eu ia insistir. Você tem lutas, você que está aqui nessa manhã, você tem alguma luta emocional que ninguém sabe? Você tem uma luta psicológica que ninguém sabe? Você tem autoestima baixa, ansiedade forte, angústia, depressão, síndrome do pânico? Você se sente desvalorizado, desvalorizada? Se sente rejeitado ou rejeitada? Você tem algum desses sentimentos que você não sabe porque eles tomam conta de você? Você se olha no espelho e não gosta do que vê, você não gosta do que faz, não se sente feliz, e está empurrando a vida, esperando que alguma coisa aconteça, que alguma coisa mude.
Você até fala com Deus: Deus, não aguento mais, faz alguma coisa, não aguento minha vida. E parece que o tempo passa e não acontece nada. E você vai percebendo que a sua vida, o seu futuro, a sua esperança está saindo das tuas mãos, por entre os dedos. A idade está vindo e parece que nada muda, e parece que só na vida dos outros algumas coisas acontecem de bom. Parece que é só você. Talvez nem a tua mulher te compreenda, nem teu marido te compreenda. Você pede carinho, não dá. Você pede amor, não dá. Pede atenção, não dá. Pede para ficar perto, não fica. E você se sente sozinho, isolado, sem rumo. E pensa que Deus esqueceu de você. E que religião, e que cristianismo, e que vida com Deus talvez seja boa para os outros, mas não para você. Queridos, olha o exemplo dessa mulher. Ela tinha todas as razões para desistir, mas ela continuava adorando, ela continuava seguindo, ela continuava indo em frente. Todos nós temos alguma coisa que talvez não tenha sido respondida, ou atualmente ou no passado. Todos nós temos alguma coisa na vida, talvez que você até hoje não entendeu direito. Mas essa mulher insiste, continua, não perde o foco, não desiste. As circunstâncias não mudam o seu propósito. A indiferença aparente não muda o seu objetivo. A aparente rejeição do Messias não faz com que ela desacredite. Quando ele está dizendo para ela: eu não vim senão para as ovelhas de Israel, ela se ajoelha diante dele e ela o adora. Senhor, eu sei que não é assim. Ela sabia que não podia ser assim. Ela conhecia Deus, ela sabia que era o Messias. E queridos, quando nós andamos com Deus, quando nós nos entregamos a Ele, quando vivemos uma vida com Ele e sabemos quem Ele é, eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, mas quando andamos com Ele, entendemos que todas as coisas, como diz Paulo em Romanos 8:28, contribuirão para o meu bem. E isso é Deus, isso é palavra de Deus, é Deus que promete, é Ele que faz contribuir, é Ele que faz as situações difíceis serem aproveitadas pelo Espírito Santo para lapidar nosso caráter, para fazer de nós melhores pessoas e sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Versículo 26, terceira vez, Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora ficou mais forte. Lembra que eu disse que os israelitas achavam que os gentios eram cães? Jesus estava usando as mesmas palavras. E queridos, indiferença ela aguentou. Dizer que não veio buscar pessoas de fora de Israel, ela aguentou. Mas agora, ser entre aspas chamada de cachorrinha, não parecia demais, não parecia rejeição demais, não parecia o suficiente para desistir de tudo. Mas olha o que ela diz, versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém, ela nem disse: o senhor está errado. Ela nem disse: o senhor está falando coisa que não é verdade. Ela não questionou, ela não reclamou. Ela nem quis dizer: eu não sou cachorro. Ela só falou: ela contudo replicou: Senhor, porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o nível de cristianismo dessa mulher. Qualquer um de nós iria dizer:
Como que você me chamou? Como? Me chamou de cachorrinho? Deixa eu te mostrar quem é o cachorrinho. Não é assim? Não é assim, Lucas? Como é que você me chamou? Quem já brigou aqui na rua? Como é que você falou? Já viu briga no trânsito? Você me fechou? Uma vez eu estava buzinando para dar oi para um membro da igreja, que não era pastor ainda, eu buzinando. Ele foi me xingar assim, quando ele viu que era eu, ele fez assim. Alguns dizem, eu não levo de desaforo para casa. Ah, bateu, levou. Não é assim que as pessoas falam? Ela falou assim, Senhor, pode ser que eu seja uma cachorrinha. Não tem problema. Mas por favor, dá suas migalhas para mim, porque até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. E para Jesus tinha sido suficiente. Os discípulos agora tinham que entender que Deus tem os seus filhos espalhados. E olha o que é que Jesus disse para essa mulher. Então lhe disse Jesus, versículo 28. Ó mulher, esse ó mulher que coisa maravilhosa, que fantástico, que extraordinário. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua confiança. Jesus estava dizendo para ela assim, ó, você confia tanto, a tua confiança, a tua fé é tão grande, que nada para você, que nada faz você desistir, que nada faz você desanimar. Vocês sabem por que eu me exponho quando eu prego? Vocês sabem que eu falo, tenho lutas, tem dias que eu não estou com vontade, mas por que vocês acham que eu faço isso? Porque eu quero que vocês tenham dó de mim? Não é isso. Sabe por que eu falo isso? Me exponho. E alguns dizem, pastor, o senhor se expõe muito. Porque eu tento dizer para as pessoas que se eu que trabalho com isso, que sou pastor, que estudei para isso, que vivo para isso, se eu tenho lutas, todos teremos lutas. Vamos dizer assim, humanamente falando, eu sou a pessoa, pela minha função, por tudo que faço, a pessoa que não deveria errar nunca, e não deveria ter problema nenhum, e impecável. Alguns dizem, não, o pastor não pode demonstrar que tem nenhuma luta, porque as pessoas vão pensar o que dele? Vão pensar que ele é gente, que ele é humano. Eu não estou preocupado em me expor, eu estou preocupado em dizer assim, eu tenho lutas, tem dias que eu acordo e não tenho vontade de ler a Bíblia, tem dias que eu acordo e não tenho algumas vontades, mas aonde está a diferença? Não é em eu ser melhor, eu não desisto, eu começo, e se eu erro, e ainda erro, recomeço, peço perdão, recomeço. Não tenho vontade de ler a Bíblia, vou ler sem vontade, a vontade vem depois. Vocês acham que toda vez que eu venho à igreja eu estou morrendo de vontade de vir à igreja? Quantas vezes eu vim pregar sem vontade? Eu falo, Deus, estou sem vontade. Mas quando eu entrar no púlpito, me dá vontade, porque as pessoas não têm culpa. E quantas vezes eu pego o microfone e o Espírito Santo me toma de novo? Hoje eu vim com vontade, fiquem tranquilos. Mas poderia não vir. Mas eu paro, eu desisto, eu desanimo. Deus não existe, isso não é para mim? Não, o problema sou eu. Eu tenho que me entregar mais, eu tenho que andar mais com Deus. Quando eu erro, sabe qual é o meu primeiro pensamento? O primeiro pensamento é assim, ó, eu ainda não estou andando com Deus o quanto eu preciso andar para não errar. Porque se eu ainda errei, é porque eu me separei dele, porque quem permanece nele não peca. A gente só erra quando se separa. Se eu errei, a primeira coisa que eu penso, eu preciso andar mais com Deus, eu preciso me entregar mais, preciso me santificar mais. Entende? Somos iguais. O que muda entre o ser humano e o outro é o quanto ele quer, o quanto ele sonha, o quanto ele busca ser como Jesus. Queridos, esse é o meu sonho. Mesmo não sendo convertido no sentido bíblico, mas eu acreditava em Deus desde criança, eu sempre falava com Deus do meu jeito.
Quando eu era novo, eu queria ser padre, para vocês terem uma ideia. Eu só não fui padre, Charles, porque eu queria ter família, mulher, filhos. Eu não tive. Não tive, Lucas, uma mesa que eu... vocês têm um filho, vocês vão ver quando cresce, senta na mesa juntos e começa a comer, conversar. Eu queria isso. Mas eu sempre entendi que eu precisava de Deus. Grande é a tua fé. Queridos, Romanos 10:17, tenho dito isso. A fé vem pelo ouvir. Eu passo a ter confiança na medida em que eu ouço a voz de Deus pela Bíblia. Quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé. Alguns dizem assim: pastor, o senhor tem mais fé que eu. Eu entendo o raciocínio. Mas alguns pensam: Deus deu mais para você e deu menos para mim. Deus quer dar a mesma fé para todos. A questão é, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a minha fé será proporcional ao quanto eu a busco. Entendem isso? Olha aqui. Eu sei que você tem razões para desanimar. Olha para mim agora e pensa um pouquinho na tua vida agora, na tua condição. Pensa no que você está enfrentando. Está cansado? Está cansado de estar trabalhando demais? Não está tendo tempo nem para você direito? Mal come, engole a comida, come sanduíche, come lanche, dorme tarde, acorda cedo, chega final de semana, tem vontade de sumir, tem vontade de não fazer nada, às vezes nem de falar com ninguém. Qual é a tua luta? Qual é a tua batalha? Sério, quero que você pense comigo. Você acha que Deus não tem condições de fazer algo por você? Vamos parar para pensar juntos, nesse final de sermão. O ser humano morre e uma pedra, uma árvore, às vezes dura mais que um ser humano. Não sei se papagaio, tem um pássaro que dura mais de 100 anos aí, qual que é? É papagaio? Eu lembro, 80. Papagaio vive 80, ser humano morre às vezes com 60, 50. Eu tinha uma senhora no condomínio que ela tinha 85, o papagaio dela acho que tinha isso, 80, 80 e poucos, desde que era criança. Estou falando isso porque, será que Deus ama mais uma pedra, uma árvore, do que o ser humano que Ele criou à imagem e semelhança dele? Jesus fala: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. E você fala: pastor, mas eu vou a Deus e as coisas não mudam. É porque a gente vai a Deus esperando um passe de mágica. Vamos pegar o exemplo da atividade física. Eu paro na porta da academia, contrato o Charles como meu personal. O Charles é muito bom nisso. Eu mesmo, o Charles estava me ajudando, não estava sem ritmo de treinar, não consegui ir muito, ia mais cedo, mais tarde. Eu podia virar para ele e falar assim: Charles, não está dando resultado. Ele dizer: claro, você não está vindo no horário que eu estou, para te orientar, para te instruir. Eu ia dizer: não, o problema é ele, o problema é o mundo, é o presidente, é a vida, é que choveu. O problema sou eu. O problema somos nós. Nós que limitamos aquilo que Deus pode fazer por nós. Se eu não me coloco numa condição para Deus atuar na minha vida, não vai acontecer nada. Eu busco a Deus para resolver problemas, mas eu não quero buscar Deus para Ele mudar a minha vida. Eu quero que Deus transforme as situações que eu preciso que sejam transformadas, mas não quero que Deus me transforme. E o objetivo primário de Deus não é resolver os teus problemas, é resolver você, é resolver eu, que preciso ter um monte de coisas que precisam ser resolvidas aqui dentro. Porque as outras coisas serão acrescentadas. O problema sou eu sou o meu maior inimigo. Eu vejo gente falando: Satanás é poderoso, Satanás é astuto. Satanás, ele pode ser tudo o que ele é, mas eu que vou deixar ou não ele participar da minha vida. Porque a Bíblia diz que não virá tentação
que nós não possamos suportar, não venha lutas que nós não possamos suportar. Se eu não estou suportando, a culpa é minha. Por isso que eu falo, quando eu erro, a culpa é minha. Mas te fechou, mas gritou, te maltratou, te rejeitou, não importa, o problema sou eu. E às vezes Deus não faz mais por mim, porque eu não tenho estrutura. Pastor, por que tem gente que tem muito dinheiro e outros que não tem? Tem várias razões. Uma delas é que talvez você não saiba lidar com dinheiro. Eu já vi um homem no grupo que ele dizia, isso há 20 anos atrás, ele dizia, o dia que eu arrumar um emprego para ganhar 3 mil reais, e 3 mil reais fosse hoje, seria 12, 15 mil, não era tanto, mas não era, quem hoje podia orar e pedir um emprego de 15 mil, né? Pode não ser muito, mas não é pouco, né? E ele vinha no grupo e dizia, o dia que Deus me der 3 mil reais de salário, eu vou seguir a Deus. Ele tinha essa mania, todo dia antes do grupo, quando ia orar, continuo pedindo para Deus um emprego que eu ganhe 3 mil reais, parecia um pedido diferente, né? Já dizia até o salário. E ficou lá uns 3 meses pedindo isso, até que um dia, não acreditem, veio um emprego para ele ganhar 3 mil reais, e eu nunca mais vi esse homem. Às vezes Deus não pode te fazer algo, ou porque você não deixa, ou porque você não tem estrutura. Eu demorei 30 anos para Deus colocar alguém na minha vida, porque eu era péssimo na área de relacionamento. Eu colocava nas minhas namoradas na frente de Deus, namorava, Deus já era o segundo lugar. Quando Deus misericordioso viu que eu conseguiria agora colocar em primeiro, nem que seja raspando na trave, Ele me deu a Cristina. Se me desse antes, eu ia idolatrar, eu ia depender, entendem isso? Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e Deus naquele momento, a filha dela ficou sã, quando ela chegou numa condição que Jesus precisava que ela chegasse, quando os discípulos estavam vendo a fé dessa mulher, ela disse, filha, você já está numa condição que eu precisava estar, pode ir para casa, tua filha está boa. Eu vou relembrar vocês o que eu passei há 2 anos atrás. Lu, você estava no hospital adventista quando eu fiquei internado lá da Covid? Você não lembra de me ver lá, né? Estava lá, né? Posso contar o finalzinho de novo para vocês? Todo mundo com Covid em casa. Lu, você sabe dessa história? Da minha Covid? Estava em casa, minha filha foi passar um final de semana no lugar, ninguém podia sair, mas ela saiu. Quando ela voltou, me abraçou todo mundo. 3 dias depois, 4 dias depois, ela com dor na perna, e achava que era da atividade física, e daqui a pouco falou, pai, perdi o paladar. Bom, perdi o paladar, Covid. Eu sou aquele que somatiza imediatamente. Falei, estou com Covid também, e todo mundo com Covid em casa. Eu era o único que tinha um pouco de febre. Eu nunca tomei medicamento, eu nunca fiquei doente, só essas coisas simples da vida. Sempre me cuidei fisicamente, alimentação. A Covid eram 14 ou 15 dias. No 11º dia eu estava lá. Aí alguém, miserável, falou, cuidado com o 12º dia. Aí eu somatizei na hora. Acordei na madrugada do 12º dia, Charles, com um enjoo sobrenatural. Queria pular do prédio, mas tinha tela na grade, mal-estar horroroso. Estou brincando, né? Não quis pular do prédio. Chamei um amigo meu que mexe com produtos naturais, falei, vem aqui, me faz um chá, me faz alguma coisa, me ajuda. Ele veio lá e fez um chá horroroso lá, mas falei, se curar tá bom. Tomei o chá, não adiantou nada, Aline. Chegou uma hora, eu falei, me leva para o médico, me leva para qualquer lugar. Ele falou, vou te levar para o hospital adventista. Eu falei, não, é longe, me leva alguma coisa perto. Ele falou, pastor, melhor lugar para você é o hospital adventista. Eu falei, então tá bom, me leva para lá. Cheguei lá, a médica me deu um remédio, 2, 3, o enjoo não passava. Pastor, vamos ter que internar você. Eu falei, interna logo, não aguento mais. Eu era o único com Covid no hospital.
Sabe a ala lá, Luciana, da Covid, que teve épocas que ficou lotado. Eu fiquei sozinho, isolado, não via ninguém. E tinha que ser assim. E aí o enjoo passou. Só que começou a doer minha perna. As minhas duas pernas. Parecia que eu não tinha pernas. Parecia que não tinha circulação. Mas começou a doer de um jeito. Eu já não sou muito forte para dor, né? Minha esposa que eu saiba. Mas começou a doer de um jeito que eu não sabia o que fazer. Eu pedia, eu tocava, coitado, eu infernizei as enfermeiras, coitadinhas. Eu apertava ali, Luciano, aquela campainhazinha. Por favor, me dá um remédio, não estou aguentando, por favor. Um brutamonte ali pedindo. Me traziam o remédio, não adiantava nada. Trazia o segundo remédio, não adiantava nada. E eu tocava. Eu cheguei até a sair, fiquei em pé, fui lá fora, por favor, alguém me atenda aqui. Uma dor horrorosa, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Me deram 6 tipos de medicamento, Leandro, 6 tipos para parar a dor. Não parava. Pedi para a enfermeira, me traz uma bolsa quente. Ela não tinha bolsa, pegou uma luva, encheu de água quente, colocou na minha perna, era tudo, tinha tentado tudo. E eu ouvi a frase assim: pastor, agora só morfina. E nessa hora o meu cérebro voltou a funcionar. O que eu fui lembrar? Eu estava orando, a Senhora me ajuda, me ajuda. Nessa hora, quando ela falou, agora só morfina, eu pensei, minha vida inteira sou esportista, me alimento bem, Eu peguei Covid no momento em que eu fiquei chateado com uma situação que eu passei, a chateação me tirou o sono, eu comecei a não comer direito, não treinei direito, não dormi direito, meu sistema imunológico baixou, peguei Covid. Porque eu tinha convivido 2 anos com gente com Covid. E agora eu fiquei sozinho no quarto, não tinha mais o que fazer, não tinha mais remédio, não tinha ninguém para conversar. Minha mulher, meus filhos com Covid em casa. E aí me veio um pensamento do Espírito Santo. Veio assim na minha mente. E eu pensei assim: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu comecei a lembrar do óbvio, como um cristão. Espera aí, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se nada acontece por acaso, se não é tentação, situação que eu não possa suportar, se eu estou aqui, tem uma razão. E eu sou uma pessoa que prega o seguinte: que a aprovação tem uma razão de ser. A aprovação tem uma lição para nos ensinar, tem alguma coisa que eu preciso aprender, alguma coisa que eu preciso enxergar. Então eu pensei, se eu estou aqui sendo provado, é porque alguma coisa eu não estou enxergando, é porque alguma coisa eu não estou entendendo, porque não tem sentido eu estar ali, eu pensava. Eu tenho um estilo, por mais que eu tenha ficado chateado e etc e tal, eu tenho um estilo de vida que eu não tinha que estar aqui. Então se eu estou aqui, é porque tem uma razão. Eu confesso para vocês que eu vinha já há um bom tempo ouvindo que Deus queria falar algumas coisas para mim. Porque Deus fala muito comigo na minha mente, ou jogando palavras da Bíblia, ou me dando impressões. E Deus estava querendo falar algumas coisas, mas eu estava correndo tanto, eu estava fazendo tantas coisas, que eu dizia, não, está tudo bem comigo, está tudo bem comigo. E eu fui me deixando. Não que eu não ouvisse a voz do Espírito Santo, mas ele tinha coisas mais profundas para me dizer, eu não estava ouvindo. E ali na hora no hospital, me veio isso na mente. E eu disse assim, Deus, era meia-noite. Eu falei, Deus, eu acho que faz tempo que o Senhor está querendo me dizer algumas coisas e eu não estou te ouvindo. Quero começar dizendo para o Senhor perdão. Porque, Senhor, se eu estou aqui na condição que eu estou, do jeito que eu treino, me considero alguém forte, mesmo com a idade. Me alimento bem, Senhor. Nunca fiquei. Se eu estou aqui, tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou entendendo, então me diz o que tem. Me diz, por favor. E Deus começou a me dizer, em várias áreas da vida, coisas que eu podia ser melhor. Deus não me mandou a doença, não entendam isso. Tudo que é do mal, Deus permitiu que uma situação acontecesse, porque eu precisava entender algumas coisas que talvez do outro jeito eu não estivesse entendendo. E Ele falou várias coisas na minha vida, várias coisas, várias áreas da minha vida.
que eu fui entendendo, Senhor, realmente negligenciei, não fiz como deveria, preciso melhorar nisso, foi tendo uma lista enorme, mais 10, 15 coisas. E quando eu fui ouvindo, e ele foi me jogando na mente, pareciam óbvias. Eu disse, por que eu não enxerguei isso? Era o óbvio, mas eu não estava enxergando. E eu me lembro como se fosse hoje, quando Deus disse a última coisa, eu disse, Senhor, eu entendi, e a partir de agora vai ser diferente, imediatamente, não é uma hora depois, não é depois que eu dormi, quando eu disse, eu entendi, a dor sumiu, o médico lá, um médico querido, Luciano, o Fabiano, para mim, nunca vou esquecer, aliás não vou esquecer de ninguém lá, Luciano, foi muito bem tratado por todos, não tinha, tudo que eles podiam fazer por mim, eles fizeram. O doutor Fabiano se ajoelhou no meu lado no primeiro dia e falou, pastorzão, Deus vai ajudar, e eu aprendi a matar esse bicho que está em você. Se ajoelhou do lado e orou. Depois desse dia da perna, ele falou assim, pastorzão, ele me chamava assim, brincando, vamos repetir os exames. Repetiu os exames, no dia seguinte ele disse, pastorzão, matamos o bicho, o senhor vai sair de alta. O propósito de Deus havia se cumprido. Faz 2 anos eu estou aqui. Nós vamos ter o grupo cantando agora no fim. Estão entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Qual é a tua luta? Qual é a tua provação, Simone? Leandro? O que você está tentando mudar que não está conseguindo? Beto? Quanto tempo? Alguma luta? Você pensa, eu sou um cara de bom coração, eu trabalho, eu faço tudo certo, mas talvez tenha alguma coisa que possa precisar de mudança, né, Charles? Cada um de nós aqui, né, Cris? Cris está tocando, cantando, família, mas pode ser que tenha alguma coisa que precisa melhorar. O Senhor está aqui nessa manhã e está te chamando para que você ande com Ele, para que você viva com Ele, para que Ele seja o primeiro, o mais importante, a razão da sua vida, porque não há trabalho, não há estudo, não há compromisso, não há luta que tenha que impedir você de ficar perto dele. Ele te criou para isso. Jesus está aqui para curar a gente, para nos transformar, para nos dirigir, para fazer de nós novas criaturas. Que tal falar com Deus essa manhã? Ah, pastor, tenho tantas lutas, sou pecador, estou longe, o coração está duro, estou me sentindo, não importa. Tem que dizer, Deus, estou me sentindo longe, estou me sentindo frio, estou me sentindo perdido, estou me sentindo pior. Faz tempo que eu não falo contigo, venho na igreja, mas não estudo a Bíblia, não oro. Não importa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o convite de Deus. É isso que Ele está te chamando. E Ele mais uma vez diz: aquele que vem a mim, eu jamais, sabe o que é jamais? Nunca o lançarei fora. Você pode ser quem você for nessa manhã, por pior que seja, Ele não vai te lançar fora. Quando vocês estiverem cantando, fala com Deus, ouça a letra da música, sinta a atmosfera do céu, e vamos orar juntos no final. Que Deus te abençoe.